A paz do Senhor para os irmãos, que trazia aqui uma análise sobre o livro de Samuel, 2 Samuel, e espero que seja na compreensão de todos os irmãos. Estejam aí assistindo e participando aí desse trabalho. Amém? Então vamos lá. Os livros de Samuel registram a transição da teocracia para um certo tipo de monarquia, e então o estabelecimento da monarquia. O relato tem início nos últimos dias de Juízes e termina com um idoso Davi seguramente entronizado como rei de Israel e Judá. As duas outras grandes personagens seriam Samuel e Saul. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Era um homem de profunda piedade e discernimento espiritual, inteiramente dedicado à realização dos propósitos de Deus referentes a Israel. Embora não fosse da linhagem arônica, sucedeu a Eli o ofício sacerdotal. Parece que foi o primeiro a estabelecer uma instituição para o treinamento de jovens para a chamada profética. Foi chamado para guiar Israel em alguma das maiores crises de sua história, e chega quase à estatura do próprio Moisés, sem qualquer vontade de sua parte. E viu-se no papel de fabricante de reis, pois foi comissionado a ungir Saul, primeiro rei, e então a Davi, o maior dos reis de Israel. Saul foi um rei. Saul, um rei, foi uma personagem enigmática, sendo um homem dotado de coragem física. Faltava-lhe, entretanto, aquela constância dos propósitos essenciais à grandeza. Seu temperamento volúvel pôs em perigo todas as suas relações pessoais, e um temor mórbido de rivais em potencial perseguia a sua mente e afetava a sua razão. Partindo de um passado humilde, foi chamado à posição mais elevada da nação. No fim, sem qualquer realização que lhe desse direito no sepultamento real. Seus ossos foram levados de volta ao lugar nativo. Davi é uma das grandes personagens do relato bíblico. A semelhança de Saul provinha de um passado humilde, mas seus dotes eram da mais elevada ordem. Nasceu como um líder dos homens, capazes de conquistar e reter sua lealdade. Alguns de seus mais fiéis servos vieram de fora de Judá e Israel. Itai, por exemplo, era de Gate. Davi era um sábio administrador e um bom juiz da natureza humana. Sua capacidade em fazer decisões imediatas é bem ilustrada na solução que apresentou para o delicado problema que surgiu em torno de Mefibosete, 2 Samuel 19, 24. Era poeta altamente inspirado, cujas canções de louvor enriqueceram a adoração, primeiramente no templo e então na igreja cristã. O fato de haver se levado a tão alto e um tão grande custo deveria tê-lo feito um indivíduo forte, que se julgaria capaz de resistir à tentação. Infelizmente, seus poderes de resistência não eram maiores que os demais homens. Ainda mesmo quando fazemos o devido desconto por causa da época que ele viveu, não se mostra um campeão quando defrontado com a tentação. A despeito dessa fragilidade, ele viu claramente os propósitos de Deus relativos ao seu povo e previu a vinda do rei messiânico, a quem retratou tão imperfeitamente a sua vida. Os livros de Samuel provêm uma indispensável narração nos registros das relações de Deus com o povo de Israel, bem como no da sua preservação e preparação para o seu duplo propósito, serem recebedores dos oráculos de Deus e produzirem no tempo devido o maior dos filhos do grande Davi. O autor, em parte alguma, se encontra a informação de quem escreveu esses livros, mas a declaração em 1 Crônicas 29 sugere fortemente que Samuel, seu coautor juntamente com Natã e Gade. Amém? Então está aqui uma breve análise sobre o livro de 2 Samuel. Amém? A paz do Senhor.